Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César e a partir desta aula daremos início à implementação do nosso CRUD para a entidade livro. Na aula anterior nós finalizamos então o CRUD da nossa entidade categoria, implementamos aqui o método create, o método read, que está listando todas as categorias, o edit e o delete, certo? Então, o CRUD de categoria está implementado. Agora, a gente precisa começar a implementar dos livros. Então, o que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui nesse ícone de uma determinada categoria, eu quero que ele liste aqui para a gente na nossa tela uma tabela com todos os livros que aquela categoria possui. Então, por enquanto, quando eu clico nesse ícone, ele está renderizando aqui o nosso componente Home. Então, a gente vai criar esse nosso novo componente, que eu vou chamar de livro Read All, que vai ser a leitura de todos os livros daquela categoria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos gerar esse componente. NGGC vai ficar dentro de Components, dentro de Views. Dentro de Views, agora eu vou criar uma pasta chamada livro, que vai ser a pasta raiz para o CRUD dos nossos livros. E aqui dentro eu vou criar o componente livro-read-all. Então ele vai criar para a gente ali o nosso componente livro read all component. Então já vamos começar a implementar uma rota para esse nosso novo componente para a gente poder renderizar ele na nossa tela. Isso a gente já aprendeu. Então aqui em App Routing nós vamos colocar uma vírgula aqui, abre e fecha chaves, e vamos colocar aqui, então, quando o path for categorias, barra, aí eu vou querer levar o ID daquela categoria, então vou colocar aqui dois pontos, ID underline cat, informando que é o ID da categoria, barra livros, então eu quero que seja renderizado lá pra gente o nosso component livro read all component. Beleza, vamos salvar aqui então, só que esse ícone aqui ele parou de renderizar porque a gente ainda tem que fazer umas atualizações ali. Aquele ícone ele está no HTML do nosso categoria read. Então vamos abrir aqui a pasta categoria, categoria read e vamos acessar o HTML dele. Então aqui está o nosso ícone book, certo? Então vamos tirar esse href aqui. Agora a gente vai querer que ele chame aqui o router link e nós vamos passar aqui o endpoint que vai ser incrementado. Então nós vamos pegar o ID daquela categoria, certo? Que é a categoria que nós vamos clicar lá no ícone. Então, quando a gente clicar no ícone, ele já vai levar essa categoria, o ID dessa categoria para a gente. Então, vamos abrir Double Mustache, vamos colocar raw.id e vamos fechar o Double Mustache. Vamos colocar livros aqui, então. Então, vamos salvar. E quando nós clicarmos agora nesse ícone, ele tem que finalizar, então, o nosso endpoint lá, categorias, barra o ID daquela categoria, barra livros, e mostrar para a gente o componente livros, certo? Read all components. Beleza, então vamos clicar aqui, vou clicar aqui em ficção científica, que é a ID 2. Clicando aqui no ícone, você pode ver que ele já incrementou aqui pra gente categorias, né? Barra 2, que é o ID do ficção científica, barra livros. E trouxe aqui, ó, livros read all works. Beleza, até aqui tudo bem, até aqui a gente já aprendeu, já sabe como funciona. Vamos começar então a implementar o HTML desse nosso livro read all, certo? Então, esse HTML, ele, como eu já informei, ele vai ter que listar todos os livros para a gente. Então, ele é basicamente a mesma estrutura aqui ó, do categoria read. Nós podemos dar um Ctrl C aqui nesse conteúdo aqui do categoria read e vir aqui então no nosso livro read all.component.html e colar aqui. Então agora a gente vai fazer alguns ajustes. Aqui não vai ser mais categoria, vai ser livros. Ótimo. Aqui nós vamos tirar esse clique aqui por enquanto. A gente vai ter o botão, mas a gente ainda não tem o método implementado. Aqui não vai ser mais nova categoria, vai ser novo livro. Então, vamos colocar aqui novo livro. Ótimo. Esse data source aqui não vai ser mais categorias, vai ser livros. Beleza. Aqui é o ID, nós vamos trazer o ID do livro, o ID tudo bem, a gente precisa do ID dele. Não é nome mais, vai ser título, então, ótimo, o livro não é o nome que a gente traz, é o título. Aqui nós colocamos também título, e aqui raw, título. Beleza. Aqui embaixo no descrição, não é descrição mais,
Só que a gente não vai querer o nome do autor e nem o texto ali na listagem. A gente vai querer só o ID, o título e daí os ícones para a gente poder interagir com aquele componente, tá bem? Então aqui eu vou tirar esse ing container aqui. Aí aqui a gente vai trazer aquela questão lá dos ícones, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o ícone que a gente faz a leitura dos livros lá, que a gente lista todos os livros. Aqui a gente pode colocar um ícone de um olhinho para a gente poder clicar nesse olho para fazer a leitura do livro, né? Então a gente pode colocar aqui ler livro, ótimo. Ele vai ficar aqui dentro de livros mesmo. Aqui pegando o ID, tá tudo certo aqui por enquanto. Só que esse router link a gente tem que tirar por enquanto. Depois a gente vai implementar essa rota para ele, certo? Aqui nós vamos tirar esse book. Por enquanto eu vou deixar esse book. Depois a gente tem que procurar um ícone para para leitura. Ótimo, então vamos descer aqui. Aqui nós vamos ter as ações, né? Então aqui ações. As ações nós vamos deixar. Eu vou tirar apenas o router link aqui por enquanto. Eu vou deixar aqui href, então vou deixar href aqui, levando lá a gente para o path. Então aqui mesma coisa, vou colocar um href, depois a gente vai fazer essa alteração. Vamos apagar aqui uma aspas duplas para ele parar de dar esse problema aqui. Ótimo. Bom, basicamente então é isso. Agora a gente precisa criar lá aquele data source lá no nosso TypeScript, né? Então a gente vai voltar aqui no categoria read, vamos pegar aqui o TypeScript, nós precisamos aqui desse displayed columns para a gente poder listar lá os nossos livros. Então vamos voltar aqui no nosso TypeScript do livro read, vamos adicionar aqui esse displayed columns, então nós vamos ter o ID, o título do livro. Ótimo, aqui não vai ter descrição, nem livros, vai ser... Não, aqui vai ser livros sim, e ações. Então vamos salvar e verificar como ele está respondendo aqui então pra gente. Então na hora que ele finalizar aqui, ele deu um erro aqui porque ele não encontrou esse data source livros. A gente ainda não tem um model de livro aqui e um array de livros, por isso ele vai ficar dando esse erro. Então a gente vai vir aqui e podemos... tirar esse data source aqui. Então se nós tirarmos esse data source aqui, agora ele vai parar de dar esse erro pra gente. Só que ele não vai listar nenhum livro, ele não vai trazer nada aqui pra gente ainda. Ele só vai criar a tabela aqui. Tá vendo? Ele criou a tabela, nós não implementamos o CSS ainda e não traz nenhum livro. Então vamos voltar aqui e pegar o mesmo CSS aqui do categoria read. Então vamos abrir aqui, vamos dar um Ctrl A, um Ctrl C. Vamos abrir também o CSS do nosso livro read agora e colar aqui. Então agora o CSS vai ser aplicado aqui a essa nossa tabela. Então a tabela vai ficar com o mesmo aspecto visual ali da tabela do nosso categorias, certo? Beleza. Então pessoal, agora a gente quer que ele traga os livros para a gente, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar a implementar esse método de buscar esses livros na nossa base de dados na próxima aula. Nessa aula nós vamos trabalhar apenas o HTML e o CSS, que nós já trabalhamos, certo? Como eu informei, eu não vou ficar digitando linha por linha aqui, sendo que é só a gente pegar e fazer alguns ajustes básicos aqui na nossa tabela, facilitando o nosso trabalho, coisa que a gente já aprendeu, vocês podem fazer aí manualmente, se vocês acharem melhor. Mas o foco aqui é a gente implementar aí esse CRUD, para a gente fazer a comunicação com a base de dados, para a gente poder consumir a nossa API lá na nuvem utilizando um front-end que a gente desenvolveu em Angular, certo? O foco não é HTML e CSS, o foco aqui é consumir aquela API. Mas enfim, aguardo vocês para a próxima aula, espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai começar a implementar os métodos. Um forte abraço, até mais!